Olá, bom dia meu amigo, minha amiga. Nós estamos dando início agora a esta aula que ela tem como objetivo exatamente ensinar técnicas de liderança. Eu tenho observado na internet que muitos líderes, muitos professores têm utilizado da internet e têm dado alguns cursos principalmente focado nos liderados. Eu acho até interessante, achei vídeos bastante interessantes. Mas ao longo do tempo, como eu venho atuando no mercado há alguns anos, eu venho através de multinacional, eu venho de uma multinacional e dentro das indústrias eu sempre dei curso de liderança, eu sempre tive foco nos líderes. E eu quero dizer para você que hoje nós estamos dando início a uma aula que eu vou falar tudo sobre as técnicas de liderança. Nós estamos vivendo num mundo moderno e liderar equipes está sendo o negócio do momento. E os nossos líderes precisam também ser treinados, não é somente os nossos liderados. Os nossos líderes precisam entender como é que eles vão atuar dentro das empresas, dentro dos seus departamentos, como que eles vão lidar com os seus liderados. Se eles não conhecerem técnicas de como atuar nessas equipes, ele não vai ter grande sucesso. Eu vou procurar fazer isso de uma forma bastante descontraída, tá? Para que a gente venha evoluindo, vá evoluindo e cada líder, e até mesmo aquele que está interessado a se desenvolver como líder, ele aqui vai aprender muita coisa, tá? Nós vamos principalmente falar sobre como você lidar com, por exemplo, os mimados da equipe. Como que você vai lidar com os exibidos da equipe? Como é que você vai lidar com as ovelhas negras da equipe? Você sabia que às vezes dentro de uma equipe você está lidando você vai lidar com vários tipos de pessoas. Vão ter aqueles chatos da equipe e que você vai ter que saber lidar com cada um. E dentro nessas nossas aulas, vocês vão ver caso a caso como nós vamos lidar com cada um deles. No início da minha carreira, eu, como trabalhei com liderança dentro das indústrias, eu lidei com muita gente, com muitas pessoas. Eu vim ser empresário também, independente de atuar dentro da indústria, e eu tive várias pessoas sobre a minha liderança. E a partir do momento que eu fui lidando com pessoas diferentes, cada um mais diferente que o outro, eu vim verificar que os relacionamentos são muito importantes. O líder tem que saber como lidar com cada liderado. Você vai deparar com pessoas de todos os tipos. São pessoas que têm um temperamento totalmente diferente do outro. E como que você vai lidar com cada um desses? Exatamente através dessas nossas aulas, você vai ver passo a passo como é que nós vamos atuar com cada um e como você vai se tornar e se desenvolver como líder. Na verdade, essa nossa palestra, ela tem como objetivo orientar qualquer pessoa que esteja prestes a assumir um papel de liderança, principalmente aquelas pessoas que já exercem a função de líder em qualquer departamento ou em qualquer empresa ou em qualquer que seja a sua função. O importante é você desenvolver suas habilidades básicas para que você venha a atuar como líder dentro do setor onde você foi, exatamente onde você foi incumbido de desenvolver aquelas tarefas, tá? Nós vamos falar sobre as características necessárias para você ser bem-sucedido nesse mundo atual, principalmente com essas novidades que nós temos por aí. Essa palestra, ela vai mostrar principalmente o que é uma liderança completa.
Como você vai ser um líder de uma forma espontânea? Veja bem, ser líder não é você impor a hierarquia como se você fosse o dono da verdade. Não, não, não. Líder não é aquele que mais manda ou aquele que impõe o seu cargo, a sua função. Às vezes muitas vezes nós precisamos questionar e parar e pensar, afinal de contas, eu sou chefe ou eu sou um líder? O que é realmente um chefe? Qual é a diferença? Qual é a grande diferença? É simples. O chefe, ele faz com que um grupo venha executar tarefas para que seja atingido determinados objetivos. Esse é o chefe. Ele chega e manda executar, faça isso, faça aquilo. Se tem uma máquina para ele operar, o chefe vai dar uma ordem, eu quero isso, quero aquilo outro. Esse é o chefe. Há muito tempo atrás, Abraham Lincoln já dizia o seguinte: a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Olha que coisa maravilhosa, eu acho isso algo maravilhoso. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. O que importa é o resultado que ele vai trazer para você. Não importa como ele seja, quem é ele, quem é aquela pessoa, qual é o temperamento dele. Você tem que fazer com que ele se desenvolva. Então você procura ver quais as habilidades que ele tem e você vai desenvolver isso. Veja bem, todos evitam o chefe. Esse negócio de dedo na cara, gritar, não é nada disso. O líder, na verdade, ele leva pessoas a determinados objetivos sem ter nada para oferecer em troca. Esse é o líder. Repetindo, ser líder é levar pessoas a determinados objetivos sem ter nada para oferecer em troca. Se vocês pararem para pensar e começar a lembrar de pessoas que existiram na história, vocês vão ver, vão se lembrar de grandes líderes. Vou dar um exemplo: Hitler. Olha, esse foi um líder. Ele levava pessoas de determinados objetivos sem ter muita coisa para oferecer em troca. Martin Luther King, esse também levava pessoas, ou seja, são pessoas que sabem dizer a palavra certa na hora certa. Eu me recordo muito bem uma vez, eu saindo de um grande estaleiro naval, onde estavam saindo assim 5.000 pessoas, eu vi um líder de sindicato pegar um banquinho, colocar aquele banquinho no meio do pátio, subir no banquinho e gritar: companheiros, companheiros. Olha que palavra. Companheiro é uma coisa, é uma palavra que aproxima. Você se sente assim, próximo dele, bem próximo. É um companheiro dele. Ele já, naquela hora, quando ele subiu naquele banquinho e gritou: companheiros, ele com certeza mexeu com o coração de muita gente. Eu que estava ali passando, quando eu vi aquele homem subir naquele banquinho e gritar: companheiros, todos viraram para ele, todos olharam para ele. Ele ia começar a falar ali algo que interessava a cada um que estava ali. Ele começou a frase exatamente com palavras que prendiam a atenção dessas pessoas. Então, na verdade, ser líder é fazer com que os comandados desempenhem tarefas sempre de forma positiva e bem motivados. Ele estava ali motivando aquelas pessoas para executar alguma coisa. Ele estava trabalhando ali de uma forma até positiva. Essa é a forma do líder trabalhar. Ele tem que saber uma coisa: quando você sobe em determinado ponto e que você vai falar alguma coisa para os seus liderados,
saiba de uma coisa, que você tem que ter a capacidade de assumir responsabilidade, sabendo que você vai acertar ou errar nas suas decisões e que será responsabilizado e apontado pelos erros que fatalmente acontecerão. Muitas vezes você precisa falar alguma coisa com alguém, tomar uma determinada decisão, sabendo que ali você está assumindo uma responsabilidade. E você pode acertar ou você pode errar. O importante é você saber exatamente o que você está fazendo. Ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então agora sobre liderança. O que é realmente a liderança? O que envolve a liderança? A liderança, meus amigos, na verdade, é você repassar comandos de forma disciplinada. Você vai simplesmente receber da gerência maior determinados comandos e que você vai precisar passar para frente. Essa é a função do líder. A liderança ele vai ter que ter de uma forma global, de uma forma ampla. Agora veja bem, essa liderança ela pode ser positiva, como ela pode ser negativa, viu? E tem mais. Você pode executar uma liderança positiva, mas essa liderança ela pode também ser programada, como ela pode ser não programada. E também essa liderança ela pode ser autoritária, como ela pode ser uma liderança democrática. Agora, se existem esses tipos de liderança, cada liderança dessa tem algumas. Muitos me perguntam, mas Silvio, senhor Moreira, o que eu faço para ter uma liderança positiva? O que realmente é isso? Liderança positiva, meus irmãos e meus amigos, é a liderança que leva pessoas a objetivos de forma planejada e organizada, de forma democrática e sem ferir ou contrariar as decisões da gerência maior. Veja bem, a liderança positiva é aquela que leva pessoas, né, de uma forma organizada, bem planejada. Então, se ela é uma decisão que vem da gerência maior, não importa a sua decisão, a sua pessoal. O que é importante é a decisão que você vai tomar sobre a sua equipe. Não importa o que você acha, o que você pensa daquela informação que veio para você de uma forma até planejada, mas que foi uma decisão da gerência maior. Então você já viu que você não discute, você simplesmente, de uma forma positiva, de uma forma sublime, de uma forma descontraída, você passa aquela informação para frente. Agora, o que é uma liderança negativa? Meu amigo, é a liderança nociva. É uma liderança nociva a qualquer ambiente, quer seja numa comunidade, numa empresa, até mesmo numa igreja. Uma liderança negativa, ela nunca é bem-vinda. E tem mais, a liderança negativa ela deve ser ignorada sempre que possível, porque ela não é bem-vinda onde quer que você esteja. Agora, nós falamos sobre liderança positiva, nós falamos sobre liderança negativa e falamos que existe uma liderança programada. O que é realmente uma liderança programada? A liderança programada são as decisões que já foram estudadas e treinadas anteriormente. É simplesmente isso. São decisões que já foram estudadas
já foram treinadas anteriormente. Ou seja, o líder tem tempo suficiente para se preparar, o líder tem tempo suficiente para apresentar as tarefas ou as normas sem que haja dúvidas na decisão que ele tem que tomar. São decisões que são estudadas, são decisões que já foram treinadas. Ele pegou tudo, planejou, leu, tirou todas as dúvidas, analisou, viu os prós, viu os contras, ou seja, ele se preparou para executar aquela liderança, ou seja, ele naquele momento ele vai ser um líder, mas um líder que está totalmente planejado. Meus amigos, é uma pena que nosso tempo está terminando, puxa vida. É como nós dá vontade de ficar falando o tempo todo, mas o tempo nosso é curto e eu não quero me estender muito, porque essas nossas aulas, elas terão módulos de mais ou menos esse tempo. E eu não quero prender muito para que ela fique cansativa, embora o assunto seja um assunto contagiante, um assunto que a gente quer saber mais, cada vez mais, mas infelizmente esse é o módulo 1 que está no final e eu acredito que nós começamos até bem. Mas continue nos próximos vídeos, nas próximas videoaulas, porque muitas novidades ainda vêm por aí, tá ok? Um abraço a todos e até uma próxima aula. Obrigado. Fiquem com Deus.